ficou legal. Ficou bem interessante. Boa. Essa seleção. Ficou boa. Ficou boa. Achei que dá jogo, não? Ficou Achei bom. que dá jogo se a gente botar pra jogar. E aí, meu povo, passado o Natal, está chegando o Réveillon e a gente vem aqui o quê? Trazer, será que é polêmica o que a gente vai fazer no nosso programa de hoje? O Mano a Mano desta semana, ele vem como referência da premiação da France Football, tá? Fim do ano, ali pelo dia 15, por aí, que é inclusive o dia que a gente tá gravando. A France Football, ela divulgou 3 times vencedores de uma bola de ouro mais de significado, assim, do que de temporada boa, conjunto, né? Da história. Obra. Conjunto da obra. Aquele Oscar que o pessoal não fala assim, essa pessoa já tá aqui, já tá passando tempo, vamos premiar essa pessoa. E aí tá premiando pelo quê? Pelo todo, pelo conjunto da obra. Famoso vida e obra, né? Isso. E aí a France Football fez um primeiro time, o vencedor lá, de toda a história, de toda a vida do futebol. Fez um segundo e um terceiro time também, porque ela não queria polêmica só num time, ela queria polêmica em 3 times mesmo. Mas a gente resolveu, ao invés de fazer um time contra o outro desses 3, a gente resolveu fazer sul-americanos contra europeus, que estão nessa seleção da France Football. Então o que a gente fez? Pegamos o primeiro time. O primeiro time não é todo de europeu, então quem não era europeu do primeiro time, subimos o europeu do segundo time para essa posição. A mesma coisa dos sul-americanos. Pegamos os sul-americanos dessa primeira seleção. Quando não era sul-americano, era europeu, a gente tirava e botava um sul-americano, ou do segundo ou do terceiro time. Exatamente. Se não tinha nenhum desses times, a gente procurava na votação completa. Se não tinha nem na votação, a gente botou aqui um nome que a gente acha relevante para essa votação. Que é o caso do goleiro da seleção da América do Sul, que não tinha, nenhum finalista entre os goleiros da América do Sul. Então você vê, né? Nos que podiam votar, nos goleiros, nenhum era da América do Sul. Então a gente foi pegar Gilmar dos Santos Neves. Muito bem, então a gente já começa com o Gilmar aqui, que a gente colocou na votação, contra Yashin, que é o goleiro destacado pela France Football, depois dessa votação toda, como o grande vencedor. Começa com você, Vess. Yashin ou Gilmar? Então, acabou que calhou que são goleiros contemporâneos, né? São goleiros mais ou menos da mesma geração. E aí aqui para votar, eu vou votar muito na relevância da carreira desse cara pro futebol e um misto ali de relevância do futebol com qualidade. Então, se o ápice da qualidade é muito grande, pesa um pouquinho. E vou botar também no pacote títulos, né? Conquistas. Então, se você botar tudo isso no pacote, o Yashin é mais relevante para o futebol, mas o Gilmar foi mais vitorioso, né? O Yashin, pela União Soviética, ele estava na Eurocopa? Acho que estava, não estava? Não, né? Acho que tava. Acho que foi o ano que ele foi eleito o melhor do mundo, que ele ganhou a bola de ouro. Então, o que acontece? Ele ficaria só com esse título e o Gilmar é bicampeão. Agora, considerando a relevância, né, a gente está falando de um goleiro que inclusive está no time 1, por ser refutado a ele, a situação de ter mudado a posição. Campeonato Europeu de 60, ele é o goleiro sim, tá certo, ele é o campeão da Euro de 60. Por ter mudado a posição. Então, por isso eu vou votar no Lev Yashin, acho que a relevância dele é muito grande. E aí, Formiga, você vai de quem? Yashin ou Gilmar? Eu vou no Yashin também, quando se tem discussão, a gente até debateu, né, sobre quem seria o sul-americano aí tem gente que acha que o Tafarel foi mais goleiro de seleção do que o Gilmar. Eu acho que o grande goleiro da história da seleção brasileira é o Gilmar, mas eu entendo que o Yashin tem um posto, um lugar no futebol que é inatingível em relação ao Gilmar aí, inclusive ganhou uma bola de ouro, né, o único goleiro a ganhar um prêmio de melhor do mundo. Foi em 63, não foi em 60 não, foi em 63. Ele ganhou a bola de ouro em 63. Eu vou com o Yashin nessa aí. Então tá, então Yashin começa aqui a nossa disputa. Baresi ou Cafu? Só pra galera entender, né, assim, o meu goleiro não seria o Yashin na seleção, seria o Buffon.
Acho que o do Formiga também. Mas a gente tá seguindo aqui o que a France Football elegeu. Por isso que apareceu o Yasha. Só pra galera entender como foi feito o critério da montagem dos times. Perfeito, não foi a gente que definiu a seleção aqui loucamente. Então cuidado na hora de xingar a gente, né? Falar, por que vocês imbecis botaram o Yasha? A gente botou porque a France Football, aliás, 140 jornalistas do mundo botaram. Então, só pra deixar. Estamos começando um novo ano, gente, sem grandes xingamentos. Se quiser xingar, pode, mas a gente troca por uma curtida e por seguir. Varese ou Cafu, ô Formiga? Aí a gente já tem umas adaptações aí, mas assim, eu acho que em termos de dominância, de relevância para a posição, como defensor, como qualquer coisa, o Baresi, eu acho que o Cafu não foi nem o melhor lateral direito brasileiro, quanto mais de todos os tempos, então eu vou votar no Baresi aí, entendendo que na minha seleção esse lugar sempre vai ser ocupado por Sérgio Ramos, mas como não é esse o papo aqui, eu só falei para causar mesmo, mas é Baresi. Inclusive, não fosse Cafu, seria quem? Daniel Alves? Pode ser o Carlos Alberto, pode ser um monte de gente. Eu acho que o Daniel Alves jogou mais que o Cafu, mas eu entendo que ele tá aí pelos títulos de seleção, porque o Daniel Alves não está nem na votação, eu acho uma barbaridade, porque é o jogador... Assim, você tem um esporte, aí você vai fazer a eleição dos mais relevantes da história. Quem é o cara que mais venceu nesse esporte? Esse fulano aqui. Não, mas deixa não vou botar ele... não vai participar. Aí não existe, né? Ô, BS, Varese ou Cafu? Então, assim, a relevância do Cafu, ela é muito grande, né? Um cara que jogou 3 finais de Copa do Mundo, nem o Pelé conseguiu, porque machucou em 62. Um cara bicampeão do mundo, né? E finalista da outra. Assim, então ele é muito relevante. Mas o Baresi também é campeão do mundo. Tem uma carreira de clubes muito gigante. De um clube que ele virou uma lenda como o Milan, que dominou o futebol. Então, assim, e na minha visão, aí você está comparando o lateral com o zagueiro, a France Football fez isso, né? Ela criou uma linha de 3 defensores, então, assim, a qualidade do Baresi era maior, a qualidade com a bola, a capacidade de jogar era maior. Então, eu acho que o Baresi foi melhor zagueiro do que o Cafu foi melhor lateral. Então, por isso eu voto no Baresi. Então, por enquanto, 2 europeus aqui. Beckenbauer ou Carlos Alberto Torres, Vitor Sérgio? Sempre lembrando, por que tá o Beckenbauer? Está na seleção 1 da France Football. Por que tá o Carlos Alberto Torres? Porque está na seleção 2 da France Football. Então a gente colocou aí. Embora o Carlos Alberto seja renomadíssimo como lateral, também jogou de zagueiro um período, mas o Beckenbauer é um dos maiores, se não para muita gente, o melhor defensor da história. Então, nesse contexto de relevância do que jogou, Beckenbauer. Beckenbauer é o voto do Formiga também? Também é um organizador de time, um cara que também faz parte de um período, inclusive assim, cornetando a nós mesmos, né, aproveitando o ensejo. Esses dias eu vi aí nas redes sociais do EI, né, do Esporte Interativo, o negócio de as melhores duplas de cada década e tal. E na década de 70, a gente botou lá Platini e Cruyff. Aí eu fiquei meio assim, tá, falei, corneto, não corneto, mas deixei pra cornetar aqui, porque nos anos 70 a disputa era pra ser Beckenbauer e Cruyff, né? O Platini é muito mais um jogador dos anos 80 do que qualquer outra coisa. Mas dito isto, a corneta fica aqui, o Beckenbauer. Não, essa corneta tá sendo separada e enviada pra produção. Muito obrigado. Pode mandar para brunomagalhães@turner.com. Beckenbauer. O Formiga agora deve estar um pouco revoltado, porque já foi Baresi, já foi Beckenbauer, agora a gente vai pro último defensor. E não tem a opção de votar no Sérgio Ramos. É Maldini ou é Roberto Carlos, ô Bruno Formiga? Pelo menos você não vai ficar puto completo. Não, é só meio. Vou... É isso aí. Cara, assim, por sinal, o Vitor, numa gravação recente, falou de futevôlei e tal. Lá onde eu jogo futevôlei, a filha do Roberto Carlos treina também. E o netinho do Roberto Carlos brinca lá de vez em quando. Tem uma bela de uma perna canhota, o garoto. Que acho que tem 2 anos. Mas assim, eu vou votar no Maldini. Acho também um cara que marcou a época. Constante, absurdamente num nível estratosférico em 2 funções diferentes, né? O Roberto Carlos foi um grande lateral, mas acho que em termos de versatilidade é incomparável com o Maldini. E bicho, o Maldini é absurdo, né? O Maldini, o cara era destro, jogou de lateral esquerdo e metade dos gols que ele fez no campeonato italiano foi com a perna esquerda. É muito doido, né? Eu só fui descobrir, olha, uma ignorância aqui.
Eu fiz uma seleção de canhotos uma vez e botei o Maldini, cara. Eu simplesmente ignorei o fato dele ser destro. Pra você ver. É porque o cara joga do lado esquerdo, né? Pois é. O natural é você associar rapidamente a um canhoto. Maldini ou Roberto Carlos, Wes? Roberto Carlos é fantástico, né? Mas o Maldini, dentro dessa situação toda de relevância, mesmo sem ter sido campeão do mundo, né? E é curioso que ele não quis ir, né? Queriam que ele fosse para 2006. Ele tinha futebol para ir em 2006, mas acabou não indo. Já tinha perdido muitas Copas aí ao longo do caminho. Eu voto também no Maldini pela questão da relevância, por tudo que se criou, já que ali é defensor, ele é um defensor, porque jogava nas duas, né? Como lateral, como zagueiro. Então, com todo o carinho ao Roberto Carlos, que também é gigante, eu voto no Maldini. E aí, só lembrando, né? Maldini está no time 1 da France Football, Roberto Carlos está no time 2 da France Football. Isso, lembrando também que tá 4-0 pro time europeu por enquanto. Lothar Matheus ou Di Stéfano, Vitor Sérgio? Então, muita gente assim considerou que o Lothar Matheus estava meio a passeio no time 1, né? Inclusive no time 1 eu considerei. Eu também considerei assim, eu considerei que foi um exagero, né? Assim, eu não acho absurdo ele ser considerado, ele estar ali, mas eu nunca colocaria ele ali. Então, se você falasse assim, tira um aí, eu tiraria do time 1, eu tiraria primeiro o Cafu, depois eu tiraria o Matheus, mas foi um grande jogador. Do outro lado, você tem o Di Stéfano, que para muita gente é o maior de todos os tempos. Há quem diga que é o maior de todos os tempos. É um cara que, antes do Maradona, rivalizava com o Pelé, um cara que, se você separar por década, né? Se você separar por década, assim, melhor... Não sei se o Bruno já fez polêmicas disso, mas se você separar melhor jogador por década, o Di Stéfano é melhor jogador de uma década. O Matheus não foi o melhor jogador da década dele. Nem se você jogar para 80, nem se jogar para 90. Então, embora ele tenha sido muito importante, melhor jogador do mundo, melhor jogador de uma Copa... Se bem que não, né? O melhor jogador da Copa ele não foi eleito. Absurdamente ele não foi eleito. Quem foi eleito naquela Copa foi Totó Schillaci. Mas na prática foi. A gente sabe que ele foi o melhor da Copa. A Copa né? Nunca vai perdoar ter dado um prêmio uma vez para Totó Schillaci. Exatamente, né? Exatamente. Então, mas a gente sabe que na prática ele foi o melhor da Copa, né? Embora ele foi o melhor da Copa sem prêmio. Mas ele foi o melhor da Copa, então, mesmo assim, quiseram tratar ele como chacota, tá ali. Eu não acho que seja chacota. Mas nunca botaria ele lá. Acho que você tem outras opções. Então é Di Stéfano. Di Stéfano no nível poupa-tempo, ou Bruno Formiga? Pode até assim, a gente fez um bem bolado de posição e aí que é bizarro, mas beleza, mete o Di Stéfano aí, de fato nos anos 50 era ele o dominante, até hoje se entrar lá no site do Real Madrid, o Real trata o Di Stéfano como o maior jogador que já existiu, não é só de uma década, então assim, o Matheus não tem esse tamanho, não tem essa relevância. Pra ninguém, né? Pra ninguém, assim, pra ninguém. Então é Di Stéfano. Então tá, então é Di Stéfano aqui. E agora, o Bruno Formiga, você vai de Xavi ou de Didi? Puta merda, aí é difícil, né, cara? Mas assim, o relevância histórica é Xavi, bola eu tenho menos elementos, porque é um outro momento, um abismo, né? A gente até gravou no de placa do dia 15, a gente comentando lá com o Jorge, o Vitor e tal, e a Tainá tava também, que assim, o Didi talvez não tivesse sido boicotado no Real Madrid, a gente falasse de uma outra relevância, de um outro cara em termos de impacto mundial. Mas o Xavi, bicho, é um cara que teve um papel defensivo a carreira inteira muito importante e terminou a carreira, por exemplo, com mais gols e assistências que o Iniesta. Que a galera olha e fala, pô, o Iniesta era muito mais ofensivo e o Xavi fez mais que ele. E eu tava num grupo conversando com os amigos, por que não tem comparação Xavi com Zidane? Em termos de beleza de jogo, eu acho que não. Mas o Xavi tem quase a mesma quantidade de gols que o Zidane, só pra constar. E mais passes pra gol. Então, tipo assim, ele é um símbolo de uma revolução do jogo também. Ele é um cara que, se você pega um ciclo de seleção mais impactante do século XXI, é o ciclo da Espanha. Ele é o grande, é o pilar, né, daquela seleção. Então é muito grande. Eu sou Xavi aí, assim, falando bem baixo. Você é Xavi? Então, Didi. Esse é um voto bem complicado e a gente diz por que está acontecendo. O Xavi está na seleção 1, Didi está na seleção 2. Então a gente
puxou o Didi para a seleção sul-americana. Assim, para você falar em termos de melhor, de habilidade, é muito difícil porque a gente tem um material bem mais raro do Didi. Mas então você vai buscar... E muito vasto do Xavi, muito vasto do Xavi. Então você vai buscar impacto, vai buscar referência, vai buscar relevância. E os dois são muito relevantes, né? Os dois são muito relevantes para o jogo. O Didi num papel importantíssimo de comando, de controle, de fazer a seleção de 58 fluir. E o Xavi, como disse o Formiga, é a partir dele que se começa a última grande revolução do futebol. Eu não sei o que vai ter em termos de evolução do futebol para frente. Então, assim, eu acho que é um voto muito parelho por esse aspecto dele ter sido o pilar dessa revolução. Eu vou votar no Xavi por isso. Mas eu reconheço que o Didi é um cara tão importante quanto os dois, o pilar do meio-campo dos primeiros títulos de suas seleções, né? Porque hoje você diz, você pode falar assim, o Xavi, ele foi o pilar do único título da Espanha, então isso tem mais relevância. Mas o Didi foi o pilar do meio-campo do primeiro título do Brasil, né? Hoje o Brasil tem 5. Né? No momento que a gente está gravando aqui tem 5. Sim. Mas o Didi foi importante em 58 quando foi o primeiro e tinha ali toda aquela questão de complexo e tudo, que não vai ganhar nunca, como muita gente achava. Mas mesmo assim eu acho que por essa questão desse componente da revolução, além da carreira mais vitoriosa do Xavi em clube, né? Porque o Didi teve uma carreira boa no Botafogo, mas não se compara em termos de conquistas, eu voto no Xavi. Eu gostei muito do otimismo do Vécio quando ele disse, nesse momento que a gente está gravando, o Brasil tem 5 Copas. Porque quem sabe, né, Vécio, daqui a 2 anos, pode ser. Por aí o Brasil já vai estar com 6 e as pessoas ainda vão estar nos assistindo. Eu nem fui otimista, eu só falei o fato. Pode ser que o Brasil ganhe de 22, aí alguém falar, tem 5 não, tem 6. Aí a gente tem daí eu tô dizendo que é otimista que a pessoa vai estar nos assistindo daqui a 2 anos. Olha que coisa boa. Daqui a 2 anos isso aqui vai estar toda hora sendo sugerido no YouTube ou em qualquer outra plataforma que exista no mundo. Messi, Pirlo ou Maradona? Poupa tempo, né? Coitado do Pirlo, mas poupa tempo. Isso aí foi os encaixes que a gente foi fazendo, porque o Maradona tá no time 1, o Pirlo tá no time 2. Então, aí o Maradona foi pra América do Sul, como de costume, né? Normal, e o Pirlo foi pra Europa puxado, acabou dando esse encaixe aí. Aí você pode dizer, por que não botou o Pirlo com o Didi? Aí seria a chave com o Maradona, então não ia ter muita diferença ali. Assim, a gente foi colocando... Porque a gente foi, o que a France Football fez foi colocar meias, atacantes. A gente não quis mudar essa definição que a FIFA deu. Exatamente. A France Football deu. Então, por isso. E o Pirlo foi meio atacante, né? Numa boa parte ali da carreira. Então a gente botou ele ali junto com o Maradona, que também era meio atacante. Boa. Maradona muito poupa-tempo, mais poupa-tempo que já teve pra você, ou Bruno Formiga, ou também não é pra tanto? Não, Maradona, né, gente? Não tem muito o que fazer aí, né? Desculpa, mas... Zidane ou Pelé, tem o que fazer? Coitado do Zidane. Também não. O Zizou, pelo amor de Deus, aí caiu, né, deu... Nossa, não era nem pra eu votar, era o Vitor, mas a parada é tão óbvia que não tem... Não, era você mesmo, eu que atropelei. Você mesmo. Eu que atropelei. Então vamos atropelar aqui, pode atropelar, que é o que o Pelé tá fazendo com o Zidane na disputa aí, então... E o detalhe é que o Zidane tá no time 2 da France Football e foi um dos nomes mais cobrados pra estar no time 1. Quando se falava lá do Matheus, por exemplo, do Matheus, uma hora eu falo Matheus, outra hora eu falo Matheus. Eu acho que é Lothar Matheus. Lothar Matheus, Um nome que se falava era o Zidane, né? Subiu o Zidane pro time 1 lá da France Football. E é curioso que a revista francesa, né? Mas como foi a votação mundial, não deram nem pra France Football dar aquela coxambrada, o Zidane ficou no time 2 mesmo. Mas aqui acabou caindo com o Pelé e... Tem um outro nome que bastante gente cobrou, que não apareceu nem no time 1, nem no time 2, nem no time 3, que foi o Romário. Van Basten ou Ronaldo Fenômeno, Vitor Sérgio? Van Basten ou Ronaldo Fenômeno. Cara, os dois têm uma característica muito clara, né? A carreira dos dois foi muito menos do que poderia por causa de lesões.
O Van Basten era um jogador fantástico, assim, era um jogador, cara, era um 9 com uma habilidade de 10 e pensamento rápido. Hoje, assim, o que o Ibra tem desse negócio de ser muito atlético, né, de ser, né, golpes assim, o Van Basten, pro tempo dele, era atlético de forma absurda, gols com o pé lá no alto, assim, cara, era um jogador, assim, eu era muito fã do Van Basten, mas aí você pesando aí em refino, em qualidade refinada, talvez o Van Basten tenha até mais do que o Ronaldo, mas aí no todo, explosão, relevância pro futebol, ter sido o fenômeno de marketing, ter sido decisivo no maior torneio, né? Como foi a Copa de 98, que o Ronaldo fez uma Copa excelente, e como foi decisivo em 2002. Então, diante disso aí, eu voto no Ronaldo Fenômeno. Van Basten, coraçãozinho pra você. Um grande abraço pro Van Basten, junto com o Zidane e com o Pirlo. Formiga, você vai de quem? O Van Basten ou o Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno foi o melhor 9 que eu vi jogar, um cara que é muito diferente, né, de todos, assim. Você tem outros camisas 9, parecidos talvez com o Van Basten, mas camisas 9 como o Ronaldo é difícil. Sim, muito, tanto que impactou o mundo como nenhum outro, né, num momento, assim. Acho até mais que o Van Basten, que beleza, parou muito antes do que poderia e deveria. O Ronaldo também teve pelo menos 4 anos parado. Tem aquele gráfico dos primeiros anos de carreira do Ronaldo Fenômeno, ele tá muito à frente dos outros em gols, né? Aí você vê que ele começa a se lesionar e no gráficozinho histórico você vai Messi, Cristiano passando ele assim. Porque se ele segue, a gente já tá falando do Ronaldo que poderia ter batido aí 600, 650 gols na carreira sem muito problema. Mas são 4 anos jogados fora, né? Praticamente de lesão, então... E mesmo assim ele tá no time 1, né? Time 1? Sim, mesmo assim tá no time 1. Ele é time 1, então assim, mesmo com as lesões que teve, mesmo com os problemas que teve durante a carreira, o Ronaldo tá lá no time 1. E eu amo o Ronaldo também. Também porque eu falei que amava alguém em algum outro programa. Thierry Henry, acho que foi, né? Que eu falei com vocês num programa que fizemos mais cedo. Cruyff ou Messi ou Vitor Sérgio? Você tem, assim, algum argumento pra nós? Então, tem um argumento que é, assim, relevância pro jogo. O Cruyff tem muita também, né? Mas do Messi você tá falando de um jogador que tem, assim, coisas absurdas. Números, auge durante tanto tempo, premiações, títulos, e ambos não têm títulos com a sua seleção, né? Então, com o Cruyff, isso pesa menos do que poderia pesar com algum outro que tem sucesso com a sua seleção. Assim, habilidade, capacidade de encantar, capacidade de influenciar o jogo, que o Cruyff também teve muita, né? E já muito falado, né, que a laranja mecânica não teria existido se não fosse a inteligência, o pensar fora da caixa do Cruyff. Então é mais um que a gente, assim, fala, Cruyff, mal aí, mas é Messi. Foi mal aí, né, Cruyff? Mas Messi é Messi, né, Formiga? Messi é Messi, assim, a briga do Messi que venceu. Não, a briga do Messi é com Pelé, com Maradona, com outra galera aí. Eu acho que o Cruyff é gigante, né? Assim, lembremos que ele foi o primeiro cara a ganhar 3 vezes eleito o melhor do mundo, 3 bolas de ouro, até o Messi, né? O Messi é o cara que ganha as 3 bolas de ouro, mas 4, só quem né? tinha... Seguido. Isso. Só quem tinha essas 3 bolas de ouro, ele não só passa como deixa o Cruyff para trás. O Cruyff marca uma época, o Cruyff revoluciona, ele muito novo naquele Ajax, ele era o cara que o Rinos falava com ele. Engraçado, na biografia do Cruyff, aquele Ajax só tinha 2 jogadores profissionais, ele e um zagueiro, se eu não me engano. Os outros tinham outros trabalhos, era engraçado assim. O Ajax, ele não era a potência que era até aquela revolução que tem no Cruyff a pedra fundamental, né, digamos assim. Então, é de fato um cara... Ele criou sindicato, ele briga por direitos dos jogadores. Cara, o Cruyff é muito enorme para a história do futebol. Só que, putz, ele criou um monstro, que foi o Messi, que engoliu tudo o que ele fez, assim. Bonito, o que você fez é massa, você pavimentou aqui a estrada, mas aí teve gente que passando. Então, o Messi é esse cara. Meu Deus. E Cristiano Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho? Formiga? Você votaria depois de mim, que é pra ter graça, mas é Cristiano Ronaldo. Não assim, vou nem votar.
Não vai votar? Não. É Cristiano, assim, é mais bonito ver o Ronaldinho jogar, mas, cara, num esporte que você precisa ter desempenho, título, regularidade, impacto e várias outras paradas, é muito difícil você jogar 4 anos contra 12. É muito difícil, assim, tem que fazer muito malabarismo para levar essa aí, entendendo que um tem muito mais habilidade que o outro, mas isso não é a única valência do futebol. O futebol não é feito só disso, ele é feito de outras qualidades. E no todo, você tem uma máquina contra um mágico, mas não dá, não tem como. Melhor definição, né? E aí, Vessi? Então, se você for pensar assim, sei lá, daqui a 40 anos, a gente vai continuar falando dos números do Cristiano Ronaldo, de 3 Champions seguidas, maior artilheiro da história da Champions. Tem que ver o que o Haaland talvez ameace, né? Mas aí pro Haaland ameaçar o recorde de gols do Cristiano, ele tem que ficar 12 anos fazendo o que o Haaland fez no começo da carreira, né? Então, assim, isso é um problema muito grande, né? Assim, você fala, putz, será que o Haaland pode? O começo do Haaland é muito melhor que o começo do Cristiano. Mas o Haaland... Eu diria, inclusive, que essa é a maior qualidade pra mim de Messi e Cristiano Ronaldo. É manter esse pico por tanto tempo. Parece que os caras viveram lá em cima sempre. O que o Haaland marcou em 12 jogos, o Cristiano na Champions, o Cristiano demorou 51. Então você fala, o Haaland vai passar. Aí vem na tua cabeça, você acha que o Haaland vai ficar 13 anos, 12 anos, jogando nesse nível absurdo? Pode ser que sim, mas eu não sei se vai, porque aí você tem a capacidade do Cristiano de ser focado, de ser uma máquina, de melhorar o corpo, de melhorar tudo. Então tem esse ponto. Então daqui a 40 anos a gente vai estar falando desses feitos do Cristiano. Daqui a 40 anos a gente vai lembrar, e aí talvez até contaminado pelo nível de magia que foi, daqueles 2 anos e meio, 3 anos do Ronaldinho, da temporada 04-05 até o fim da temporada 06, sei lá. Então você vai lembrar disso para muito. O que vai pesar mais? Eu acho que vai pesar mais o Cristiano. Então, por isso eu voto nele, apesar de reconhecer que o Ronaldo tem mais habilidade e tem mais qualidade com a bola para fazer malabarismo, de encantar com a bola do que o Cristiano. Mas o Cristiano foi efetivo e entregou por 10, 11, 12 anos. Então acho que isso pesa no voto. Boa, então o Cristiano Ronaldo leva essa... 9-2, não? Não, rapaz, foi bem equilibrado. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. Foi 6-5 pra Europa. 6-5 pra Europa? Bem equilibradinho, Yashin, Baresi, Beckenbauer, Maldini, Di Stefano. Xavi, Maradona, Pelé e Ronaldo Fenômeno, com Messi e Cristiano Ronaldo. Tá aí. Essa é a nossa seleção. Ficou legal. Ficou bem interessante. Boa. Ficou boa. Ficou boa. Achei que dá jogo, não? Ficou Achei bom. Que dá jogo se a gente botar pra jogar. Eu acho que a gente devia botar todo mundo aí num mundo imaginário e enfrentar o Ibis. Vou botar o Ibis, a camisa que eu uso do Ibis, que o Vitor Sérgio Rodrigues me deu. Isso. Beijo pra todo mundo, aproveitem as festas de Réveillon. O detalhe, diz aí por que eu te dei. Porque não cabia nele. Não cabia no meu braço, a camisa não entra no meu braço. Se eu botar a camisa aqui, não entra. Aí eu falei, Tainá, quer? Aí a Tainá chegou lá. Um abraço pra galera do Ibis, que mandou pra gente, só que me mandou, né, ó o tamanho, então... Não mandou o tamanho certo, aí ficou complicado. Acho que tá pequena até na Tainá, porque tá tão pequena que... Cara, eu vou te falar que ela não é ela é menor mesmo do que todas as camisas que eu tenho. Beijo a todo mundo, feliz Réveillon, já fez ano novo, se já passou as suas festas, que você tem um baita ano. E por favor, se cuide, tá? Preste atenção. E continuem vendo esse vídeo até 2022. Isso! Voltem aqui pra dizer pra gente, comentar que o Brasil é hexa. Beijo, tchau!